Gravando. A paz do Senhor para os irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, irmãos, mais uma vez nós vamos estar falando um pouquinho da palavra do Senhor. Eu fiz desse jeito aqui porque é melhor, não grava, não trava. De outra maneira, com a tela grande, estava travando muito aqui o programa que eu tenho. Então eu vou falar desse jeito aqui mesmo, tá? Vai ser a tela pequena, o resto está aparecendo aqui. Nós vamos falar sobre a Páscoa no Novo Testamento, Páscoa nos dias de hoje. Nós vamos estar falando sobre o período da Páscoa. Isso aqui é um resumo, porque eu já fiz um bem maior, tá? Então esse aqui é menor, é só alguns temas. A Páscoa aqui, ó, no Novo Testamento, ou seja, a Páscoa segundo Mateus, Páscoa segundo Marcos, a Páscoa segundo Lucas e segundo Paulo, tá? Mas antes de começar a falar aqui, vê se dá aí, irmãos, ó, se inscreve no canal aí, falou? Esse canal, dá um likezinho, aperta o sininho lá pra toda vez que tiver um vídeo novo, você ficar sabendo aí, porque vira e mexe agora eu vou estar lançando um vídeo novo, tá? Esse canal aí agora, nós vamos decidir começar a botar vídeos aí, já tem alguns, mas eu vou estar lançando mais, que vão ser temas importantes a gente tirar essas dúvidas aí. Tem muita gente precisando, né, aprender da palavra de Deus. Porque eu vou falar, vou ser bem claro para vocês. Eu sempre fui católico, durante um bom tempo, né? Eu fui católico até os 30 anos de idade, frequentei. Depois eu fui para a igreja evangélica, me converti ao evangelho. Fiquei no evangelho durante 24 anos, tá? E hoje, irmãos, eu tô numa nova fase. Hoje, se você... Ah, Marquinhos está desviado, o Marcos está desviado. Não, hoje eu sou cristão. Hoje eu sou um seguidor de Jesus Cristo, tá? Não estou afastado do evangelho, como diz a igreja evangélica, nada disso não. Hoje eu estudo mais a Bíblia do que antigamente, eu acho. Porque eu estudava de um jeito e hoje eu estudo de outro. Então, vamos dar uma passada nisso aí, vamos dar um ensinamento para vocês. Tá bom? Vê se compartilha aí, dá um like. Pode escrever aí, pode mandar, tirar sua dúvida, se você não concorda. Vamos ver isso aí. Valeu? Tamo junto aí. Esquece não. Vamos lá, vamos pro primeiro tema aqui, olha só. A Páscoa segundo Mateus. Enquanto comiam, aqui ó, Mateus 26, tá amarelinho, era para ter botado uma outra cor, mas eu coloquei assim mesmo, deixei do jeito que tá lá na Mateus 26, a partir do 26 ao 30, tá? A Páscoa segundo Mateus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam deles todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Como eu já falei, Mateus 26, do 26 ao 30. Esse aqui é segundo Mateus. Por que eu coloquei desse jeito, irmão? Porque vocês vão ver que há diferença nos outros livros. Em cada livro aqui há um modo, né? Cada um escreveu, cada um teve uma visão diferente, cada um botou uma coisa diferente. Você vai ver isso nos três evangelhos: Marcos, Mateus e Lucas. Vamos ler Marcos agora para você ver? Vai notando as diferenças, tá? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, você vê que ó, Marcos já está falando diferente, tá? Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Marcos 14, 12.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, e todos beberam, e eles lhe disse: Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para os Montes das Oliveiras. Aí, Marcos 14, de 22 ao 26. Você vê que existe uma diferença, tá? Cada um está contando de um jeito e existe uma pequena diferença, mas basicamente é a mesma coisa. Vamos aqui, a Páscoa segundo Lucas. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e compartilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Eu escrevi um sempre aqui, irmãos. Depois vocês vão entender o que significa esse sempre, tá? Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas 23, 22, 14 ao 20. Antes de entrar em Paulo, eu queria falar um pouquinho sobre essas três aqui, ó. Mateus, Marcos e Lucas, tá, irmãos? O que significa isso aqui, irmãos? São a visão. Primeiro, é a Páscoa. O que significa a Páscoa? A Páscoa, irmão, quando se você olhar aqui, é no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando costumavam sacrificar um cordeiro pascual. A Páscoa aqui, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, é a mesma Páscoa que se comemora lá atrás, lá no livro de Êxodo, tá? Onde começou a Páscoa, no livro Êxodo 12. Se você ler Êxodo 12, você vai entender que Deus mandou sacrificar um cordeiro pascual para que o povo de Israel fosse liberto do Egito, do faraó. Então Deus mandou sacrificar, passou o sangue nas ombreiras das portas, nos portais, né? Hoje a gente chama de portais, para que o anjo da morte ia passar pelo Egito, e aonde não tivesse o sangue do cordeiro que tinha sido sacrificado, o que aconteceria? O primogênito morreria, tanto do animal como do ser humano. Então, o que aconteceu? Eles aqui estão fazendo a mesma coisa. Eles prepararam também, Jesus mandou eles que eles fossem lá eles comiam com pão sem fermento e ervas amargas, junto com o cordeiro. Então você vê que aqui foi a mesma coisa, tá? Acontecia ainda as mesmas festas, porque Deus mandou fazer o quê? Aquela festa seria perpétua. Mas por que perpétua? Tanto que eu botei aqui, olha só, perpétua, mas não, tá? Faça isso em memória de mim. Aqui Jesus está falando, faça isso em memória de mim, tá? Mas Deus, antes disso, Deus falou lá em Êxodo 12 que seria perpétua para aquele povo de Israel. Aqui nós chegamos no período de Jesus, tá? No período de Jesus aqui, o que acontece? Jesus ia se tornar esse cordeiro. Tá vendo aqui? O cordeiro pascual. Quando se costumava sacrificar um cordeiro. Só que aqui, quem seria o cordeiro? Jesus seria esse cordeiro, tá? Jesus vinha substituir o cordeiro que foi sacrificado em Êxodo. O cordeiro em Êxodo 12, ele tipifica Jesus.
Então chegaria a esse momento que Jesus seria sacrificado, e aí ele, durante esses anos todos, o povo de Israel, o povo israelita, ou povo, né, judeu, eles sacrificavam animais no lugar de Cristo. Quando chegou o Messias, o Cristo, no tempo de Jesus, então Jesus seria sacrificado no lugar de todos os animais, ia encerrar a Páscoa. E foi isso que aconteceu nesse período aqui. Jesus, ele se tornou o Cordeiro Pascual, 1 João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele veio para ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tá? Então Jesus, quando falou morreu na cruz do Calvário, quando ele falou que está consumado, era exatamente isso, irmãos. Acabou. Jesus era o Cordeiro Pascual e se encerrava ali. Só que espiritualmente, irmão, se encerrou. Só que na prática só foi encerrar a verdadeira Páscoa quando o templo foi derrubado. Por quê, irmãos? Porque enquanto existia a Páscoa, enquanto existia o templo, eles sacrificavam ainda. Então, Jesus foi o Cordeiro Pascual, Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário, ele levou nossas dores, levou nossas transgressões. Na verdade, nem levou as nossas transgressões, levou as transgressões dos judeus, tá? Quando a gente fala assim, porque é costume. Então, era os judeus, a lei era para o judeu, a Páscoa era para o judeu, ele levou tudo dos judeus, tá? Então, quando Jesus foi crucificado, se encerrou a Páscoa. Definitivamente, só se encerrou quando Deus permitiu, mandou, né, que o Império Romano, o general Tito, invadisse Jerusalém, destruísse a cidade e o templo, que foi o juízo de Deus para aquela geração, para aquele povo que não aceitou, ou seja, nem aceitou Jesus, nem aceitou o Cordeiro de Deus, né, que tirava o pecado do mundo, e ao mesmo tempo não creram em Jesus Cristo. Então, isso se findou na cruz do Calvário e definitivamente com a destruição do templo. E com a destruição do templo, eles não teriam mais como sacrificar animal. E isso é até os dias de hoje. Agora nós vamos ler aqui, irmãos, a Páscoa segundo Paulo. Por quê? Porque os evangélicos, porque a maioria das pessoas, a própria Igreja Católica, tá? Eles seguem esse ensinamento, principalmente a igreja evangélica. Aonde você for numa igreja evangélica, você vai ver o pastor pegando essa passagem de Paulo. Por quê? Depois eu vou ler, primeiro eu vou ler, depois eu vou explicar para vocês essa situação aqui, tá bom? Para tirar essas dúvidas, olha só. Pois recebi do Senhor, é isso aqui que acontece nas igrejas evangélicas. Onde você for, você vai ver isso aqui. Todo domingo, primeiro domingo de cada mês, uns é do primeiro domingo, hoje é o segundo domingo, mas todo mês, né, existe isso aqui no meio evangélico, nas igrejas evangélicas. Então eu vou ler para entender, vocês entenderem isso aqui, ó. Para quem nunca participou, né? Eu participei durante alguns anos na igreja evangélica, sei como é que é. Ó, Paulo falando: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, isso aqui, tá, irmãos? Ele está falando, Paulo está explicando isso aqui, ó, que aconteceu aqui nos 3 primeiros livros. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e o disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre. Olha aqui já está entrando sempre, tá? Isso sempre aqui faz parte, tá, irmãos? Faz parte desse contexto aqui que Paulo está falando. No meu sangue, faça isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam
a morte do Senhor até que ele venha. Não vou falar nada disso aqui agora não. Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários do que dormem. 1 Coríntios capítulo 11, 23 até o 30. Irmão, vamos lá, vamos explicar isso aqui para vocês, tá? Vocês que são evangélicos, vocês que estão entrando agora na igreja, vocês que têm dúvida, vocês que são da graça, tá? Pessoas que os católicos, eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. Olha só, gente, essa aqui, Paulo, os pastores só usam essas passagens para falar da Santa Ceia. Essa é a famosa Santa Ceia dos evangélicos, tá? Agora deixa eu explicar para vocês. Paulo aqui, tudo indica aqui que Paulo tá dando um ensinamento sobre a ceia. Paulo diz aqui, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando para esse povo aqui, o povo de Corintos, eles estavam vivendo uma bagunça. Eles estavam vivendo uma espiritualidade totalmente errada, tá? Você não vai encontrar essa passagem aqui, Paulo ensinando sobre a Santa Ceia, que os evangélicos falam, ou sobre a Páscoa do Senhor. Você não vai encontrar isso em outro livro. Paulo está falando aqui em Corinto porque eles não estavam fazendo a Páscoa. Paulo está falando da Páscoa. Nesse momento aqui, o que eles faziam? Eles se reuniam, Jesus aqui se reuniu com os 12 discípulos, certo? O que eles faziam? O ensinamento da Páscoa lá no Êxodo era reunir família. As famílias pequenas demais se reuniam com outra família. Eles assavam um cordeiro e todo mundo participava daquela ceia. É uma janta, é uma ceia. Não é simplesmente comer pão e tomar vinho. É verdadeiramente a Páscoa do Senhor. É janta, é ceia. Tanto que Deus mandou lá no Êxodo fazer na parte da tarde, ou seja, já à noite, que o dia para eles termina às 6 horas. É aqui a mesma coisa. Jesus se reúne com os seus discípulos para fazer a ceia. Era a última refeição da noite. A mesma coisa aqui. Eles se reuniram, só que o pessoal de Corinto, eles não se reuniam. Paulo, antes desses versículos, Paulo está dando uma bronca violenta nesses caras. Paulo fala bem claro, gente, o que vocês estão fazendo não é Páscoa. Paulo estava falando para eles que eles estavam fazendo não era Páscoa. Que a verdadeira Páscoa do Senhor não era aquilo. Porque eles se reuniam, só que uns comiam primeiro que os outros. Ia chegar as pessoas mais pobres, mais humildes. Só que o que aconteceu? A igreja lá em Corinto estava se reunindo, só que era cada um por si. Cada um por si. Quem chegava lá comia à vontade, bebia à vontade. E o outro que chegava mais tarde, que vinha de longe, já chegava e não tinha mais o que comer. Então Paulo dá uma bronca tremenda nesses caras e fala para eles, olha gente, o que vocês estão fazendo eu não louvo, eu não concordo. Vocês estão fazendo uma coisa que não é de Deus. Essa Páscoa que vocês estão fazendo não é Páscoa. Então Paulo foi bem claro com eles, tá? Paulo, quando está falando aqui, pois recebi do Senhor que também vos entreguei. Paulo está explicando para eles, gente, eu já tinha falado a vocês que tinha acontecido lá atrás. Como era feita a Páscoa do Senhor. Como Jesus fez a Páscoa com seus discípulos. Porque ele fala aqui que recebi do Senhor, mas ele não recebeu do Senhor. Ele recebeu dos apóstolos, dos ensinamentos. Tá? E ele passou para eles. Por quê? Como era? Porque Paulo não estava nessas reuniões aqui. Tá? Paulo não participou dessas reuniões. Paulo recebeu de outra maneira. Mas ele explica para eles, gente, que não foi aquele jeito que ele tinha explicado. Eu lhes entreguei. Olha o que ele está falando aqui. Pô, o que eu recebi do Senhor também lhes entreguei. Gente, não foi isso aí que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo uma bagunça. Então, Paulo dá uma bronca neles. Agora nós vamos para outro detalhe, tá, gente? Olha só. Isso aqui está errado. Olha só. Da mesma forma, depois da ceia, depois da ceia, ele está falando o que Jesus fez aqui. Tomou o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto para sempre. Sempre, gente, esse sempre aqui, se você ler aqui nesses 3 livros,
você não vai achar esse sempre. Isso aqui é um erro, isso aqui tem coisa errada. Isso aqui não existe. Por quê? Olha só, façam isso para sempre, que o beberem em memória de mim. Ou seja, gente, ó, porque sempre que eu comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Só que ele já veio, por isso que eu botei isso aqui. Essas coisas aqui, eles estavam comendo antes, essa ceia, estavam participando antes da morte de Cristo, tá? Jesus aqui era sexta-feira, ele ia ser morto naquela sexta-feira e ia ressuscitar no domingo. Jesus estava falando para eles aqui, tá? Façam isso, que até que eu no reino de meu pai aqui, ó, não beberei deste vinho novo com vocês no reino, só beberei, né? Olha só o que ele fala aqui. Não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Quando era o reino de Pai? 3 dias depois. Jesus aqui em Mateus está explicando que Jesus estava dizendo isso, gente. Daqui a 3 dias, quando eu inaugurar o reino, eu vou ressuscitar e eu beberei de novo com vocês. E ele voltou e bebeu, e ele jantou, ele ceiou de novo com o discípulo. Depois dessas coisas aqui, depois da morte de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, ele voltou e apareceu para os discípulos e apareceu durante 40 dias na terra de Jerusalém. Gente, então isso aqui, ele já voltou. 3 dias depois, Jesus estava vivo e vivendo de novo com os discípulos, ensinando tudo. E você vai ver isso em várias passagens da Bíblia. Inclusive, ele se apresentou para uma multidão de gente depois de vivo, tá? Por isso que, inclusive, não só os discípulos, que ele não seria bobo, já apareceu só para os discípulos, ninguém ia acreditar, mas Jesus apareceu para várias pessoas, tá, gente? A mesma coisa aqui. Olha só. Jesus fala aqui, ó. Olha o que ele fala aqui. Outra vez, eu lhes afirmo que não beberei outra vez. Ó, vamos ler daqui. Ele diz: isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira. O que é o fruto da uva? Videira é uva, gente. Vinho. Até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Você vê que aqui, ó, de novo ele falando mesmo. Por isso que eu botei os 3 livros para vocês verem. Aqui ele está dizendo o quê? Olha só, pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ou seja, 3 dias depois, ele inaugurou o reino e ele veio e bebeu de novo com eles o vinho lá no reino dele, porque já tinha sido inaugurado. Agora eu botei aqui, ó, olha só, quando ele pegou aqui, ó, gente, tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Esse sempre aqui, gente, é aquele sempre que está lá em Paulo, tá? Eu botei isso aqui para vocês verem esse sempre aqui. Por quê, irmãos? Esse sempre aqui não existe, tá? Não existe. Façam isto em memória de mim. Qual memória? Enquanto Jesus estava morto. Jesus morreu na sexta-feira, ainda existiu o sábado e o domingo. Ele ressuscitou no domingo. Mas eles iam ainda jantar, eles iam, ainda estavam numa festa da Páscoa. Lá era Páscoa, festa da Páscoa, a semana toda. Então eles iam beber e iam lembrar: o Senhor morreu, mas ele vai ressuscitar. E isso que aconteceu. Isso assim que acontece quando você morreu um parente seu. Todo mundo fica triste, tem gente que não quer comer nada, tem gente que não quer. Mas Jesus, gente, lembre de mim, entendeu? Isso aqui é em memória de mim. Uns duvidavam, outros acreditavam, mas eles sabiam que já tinham falado que ele ia ressuscitar. Então, lembrasse dele que ele ia ressuscitar. Então, eles lembraram, e Jesus voltou, tá? Esse aqui está falando que Jesus voltaria. Aqui não é para sempre, como está escrito aqui, ó. Aí ele fala aqui ainda, olha só, o que Paulo fala. Porque comerei deste pão e beberei deste cálice. Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aqui está dizendo que os coríntios para anunciar a morte do Senhor, e não é isso o que quer dizer. Isso não está escrito em nenhum dos evangelhos. Você ficar falando, lembrando
sempre falando, anunciando a morte do Senhor. Jesus já veio, Jesus aqui ele já tinha ressuscitado. O que Paulo está falando aqui é dando uma explicação para ele, gente, o que ia acontecer, entendeu? E era para anunciar lá, aqui nesses 3 livros, nesses 3 dias. Aqui Jesus já estava vivo. Aqui eles estão fazendo uma bagunça. Os pastores, gente, não deveriam nem usar esse livro de Paulo para fazer uma Santa Ceia dentro de uma igreja. Se eles leem o livro de Coríntios no capítulo 11, no início, eles não vão nem usar isso aqui mais, porque isso aqui não existe. E agora, outra coisa que eu vou falar para vocês: a Páscoa não é para o cristão. Não existe Santa Ceia para o evangélico. A Páscoa não é para nós. A Páscoa era para os judeus. Se você ler, estudar meu outro, o ensinamento que eu dei, que está no outros maiores do que esse aqui é só uma base, você vai ver lá, está escrito lá em Êxodo 12. Não era para estrangeiro, nós somos estrangeiros. A palavra do Senhor, a Páscoa não é para os gentios, a Páscoa era para os judeus, tá, irmãos? Então, volto a falar, o ensinamento na igreja evangélica, infelizmente, está errado. Quem toma a Páscoa, quem está fazendo lá, comendo pão, tomando vinho, né, que é o suco de uva, e o pão plus vita, está errado. E tem mais, eles falam aqui, ó, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Isso aqui não é para os dias de hoje, isso aqui não é para os evangélicos. Aí, os pastores falam isso aqui, as pessoas ficam com medo. Se você vai para uma Santa Ceia, se você estiver em pecado, né, como eles dizem, você não toma Santa Ceia. Se você não for batizado nas águas, você não toma Santa Ceia. Gente, isso não existe. Esse ensinamento da Igreja Católica também, que você tem que ser casado, que você, se for separado, você não participa da hóstia. A Igreja Católica e a Igreja Evangélica estão ensinando isso aí durante anos errado. Por quê? Primeiro, Jesus levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Jesus nos libertou. Jesus nos libertou não a gente, mas principalmente eles. Os judeus são 630, se não me engano, 632 coisas da lei. Jesus, quando veio, ele aboliu a lei, ele levou todas. Jesus deixou apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus aboliu a lei, ou seja, a Páscoa faz parte da lei, o dízimo faz parte da lei, que nós vamos falar outro dia sobre isso, mas principalmente isso aqui. A Páscoa não é para os brasileiros, a Páscoa não é para inglês, a Páscoa não é para estrangeiro. A Páscoa ela era apenas para os judeus. E nós, hoje, os evangélicos, usam isso aqui, os pastores usam isso aqui como se fosse, primeiro, para os evangélicos, e segundo, que usam errado. O pão plus vita não é o corpo de Cristo, o vinho não é o corpo de Cristo. Quando Jesus fala, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, se não comeres minha carne e não beberes o meu sangue, não faz parte de mim. Jesus está falando reconhecer ele como Salvador, reconhecer ele como libertador. O que nós temos que fazer é reconhecer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus. Quando você reconhece Jesus como Salvador, como nosso Salvador, como nosso libertador, aí sim você está comendo a carne dele, você está bebendo do sangue dele. Isso que ele quer dizer. Não quer dizer que você tem que comer pão plus vita e que você tem que tomar um suco de uva. Gente, aprendam com a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Você está aqui, estuda, está aqui, ó, bem detalhado, tá? Tudo que fala sobre a palavra de Deus, sobre Santa Ceia. Não existe Santa Ceia. A Santa Ceia que Deus, que Jesus fez, que ele fez aqui com os discípulos dele, foi para aquele período. Não existe mais essa Santa Ceia. Ou seja, a Páscoa era Páscoa mesmo, era jantar mesmo. Não é hoje como dizem que é ovo de Páscoa, que é pão, suco de uva com pão plus vita. Isso não existe.
A Páscoa e é para os judeus. É uma ceia, é um sacrifício do cordeiro, é o sacrifício de um novilho, de um cordeiro que eles sacrificavam lá no Êxodo, lá atrás, tá? Então hoje não existe mais lugar para sacrificar. Hoje os judeus fazem uma Páscoa diferente, não é mais a Páscoa como era também no período de Êxodo, porque eles não têm onde sacrificar. Hoje, até para os judeus, a Páscoa é diferente, mas essa nossa Páscoa não é Páscoa e não é também Santa Ceia. Então, esse é o ensinamento. Tem mais lá detalhado lá no outro vídeo que eu coloquei. Vai lá, estuda. Hoje eu vivo da graça, e a graça, nós não temos que fazer nada disso. Nós não temos que participar de Santa Ceia, nós não temos que ser batizados, nós não temos que dar dízimo. Primeiro que não tínhamos que fazer isso. Não tínhamos, nunca tivemos. Isso era para os judeus. E nós não temos obrigação nenhuma de fazer isso. Você que está em Cristo, você é nova criatura, tudo se fez novo, você não tem que fazer ordenança nenhuma para seguir a Jesus Cristo. Você é livre, Jesus vos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá, irmão? Então aprenda com isso aí, inscreve lá no canal, você vai aprender sobre isso aí, tem outros temas lá que nós vamos falar sobre isso. Dá uma força lá e aprenda com a palavra do Senhor. Vamos estar lançando mais alguns vídeos aí, e você vai aprender comigo aí um pouquinho. E tem uns amigos nossos aí, o Geraldo Luiz, tem o... esqueci o nome dele agora, eu vou botar embaixo aí, você vai lá aprender, que tem ensinamento muito bom aí, de uns caras muito bons que tem ensinado a palavra de Deus sobre a graça, a verdadeira graça do Senhor. Amém, irmão? Fica com Deus aí, fica na paz aí. Valeu!